Aqui vamos nós dando continuidade, né, à nossa saga de, né, sobre o Charizard, né, Alain Mega Charizard X, né. Vamos estar aí falando sobre, né, o seu item exclusivo e talvez também sobre os itens, né, que respectivamente possa ser também utilizáveis nele. Beleza? Então chega no like, rapaziada, compartilha se for possível, né, aquele apoiozinho moral de sempre, tá? Se você não é inscrito no canal, então se inscreva, não perca nada, mano. Ativa aí o sininho que é só novidade bombástica, tá? Então vamos ver aqui o que, né, o item dele agrega até então, beleza? Então vamos lá, sempre aí na descrição deixando, né, o link para fazer download e o link para fazer, né, até então o cadastro da sua conta, né, cadastrar sua conta, né, para ir no site oficial para que não tenha problemas no futuro caso esqueça a senha, né. Aí você vai ter o seu e-mail, só lembrando do seu e-mail, mano, que você consegue recuperar tranquilamente aí a sua conta, tá, rapaziada? Beleza? Então vamos lá, né, o que importa, né. Vou aqui logo falar logo dele full, né, mais 7, porque hoje em dia quase todo mundo consegue deixar o item mais full, né, devido a ter muita daquelas pedrinhas lendárias, né, Legendaries Stone, né, essas pedrinhas lá douradas. Inicialmente ele aumenta o ataque físico dele em 25,5%, Critical Hit Increase 15%, né, quando começa ali o combate. Ou seja, ganha um ataque legal, que é o forte dele, né, e aumento de crítico, né, que ele bate crítico pra caramba, com isso aqui ele crita mais ainda. Durante a batalha, quando o portador ataca ativamente, Burn nível 1 é adicionada ao alvo principal por 2 turnos. Ao acertar um golpe crítico, Adapt Burn, né, acionado de forma adaptativa de acordo com o efeito de queima anexado às habilidades do próprio portador. E Burn nível 2 são adicionados ao alvo principal por 2 turnos. E o dano de queima do próprio portador é aumentado em 15,5%. Então vamos lá, vamos compreender, né, isso aqui. O que seria Adaptive Burn, né? Ou seja, ele já fala aqui, adicionado à forma adaptativa, de acordo com o efeito de queimar anexado às habilidades do próprio portador. Então assim, ele já vai anexar, mano, o tipo de burn principal do portador. Qual seria o burn principal do Charizard? O Azure Blaze, né, a chama azul. Então assim, ele em vez de causar um burn nível 1, que é uma queimação básica, né, de alguns Pokémon Fire até então, é uma queimação básica, tá, de queimação. Ela se torna já o Azure Blazing, beleza? E, né, causa já adicionalmente uma queima de burn nível 2, que já é uma queimação bem melhor, mais forte até então. Show de bola? E ainda aumenta, né, o dano, cara, em 15%, mano. Ou seja, o dano de queimar, ele já tem um lance lá de aumentar o dano de queimar na passiva dele, né? De, se eu me engano, de 30 e poucos por cento, né? Ele já aumenta o próprio dano de queimar. Com esse item, aumenta, maximiza mais ainda. Então, assim, ele causaria mais dano de queimar nos alvos, ok? Vamos aqui, habilidade, né? Habilidades secundárias, né? Difusão de chamas, né? Ou difusão flamejante. Quando o portador ataca ativamente, ou seja, ele ataca ali continuamente, se a queima liberada por este ataque ultrapassar o limite superior de 1 a 2 camadas de queima, serão espalhadas para outro alvo aleatório, tempo de recarga de um turno. Então assim, ele já tem isso na própria passiva dele, né? Que ele basicamente ativa chamas, né, em outros alvos quando excede ali o limite, né? Outros alvos acabam tomando mais queimação. Com esse item, isso aí acontece mais vezes. Então assim, ele meio que, né, soma com a passiva própria dele, né? Como eu digo, geralmente item exclusivo soma com a passiva de seus pokémons, tá? É por isso que alguns são muito importantes, beleza? Então aqui vai melhorar mais ainda, né, a espalha de chamas, né? Esse negócio de esperar a queimação, que é bem interessante porque aquilo que eu falei da passiva dele, quanto mais queimação melhor, porque toda vez que ele sofrer um dano fatal, né, na verdade não é toda a vida, né? Se eu me engano, eu acho que pode ativar até 1 ou 2 vezes, né? Pelo que eu vi lá, até 2 vezes, né? Então assim, ele, né, evita a morte, absorve lá a queimação, porém tem que estar todo mundo com pelo menos 10 camadas de chama. Então por isso que é importante, quanto mais queimação, melhor para ele, ok? E a passiva, né, secundária final é Guardião Dragão Flamejante. Após o portador liberar 15 camadas de queima, né, ou seja, de queimação, qualquer uma delas que seja, o portador pode ser imune a um dano fatal. Este efeito pode ser acumulado até 2 vezes. Então vamos supor 15 até então, vamos lá. Aí o que acontece? A passiva dele dá queimação nos alvos, passa, o cara ali excedeu a queimação, estoura uma camada, renova outra, espalha ali entre outros 2 alvos. O item dele faz o mesmo, né? Excedeu ali o limite, espalha em outros 2 alvos. Quando chegar a um total de 15 aí, né, de queimação, que eu acho que ele consegue fazer tranquilamente, né? Se for fullpado, tá? Fullpado com os emove, beleza? Eu acredito que no primeiro turno ali, mano, nos primeiros ataques dele, possivelmente, né, já tive ali o total de queimação, beleza? Porque vai espalhar, né, em cadeia. Ele já inicia dando queimação em geral.
Aí ele vai lá dar um ataque, incendeia a queimação todo mundo. Aí quem tiver já uma queimação, né, no limite, vai gerar em outro, aí pronto. Vai dar aquele famoso, né, um ataque em cadeia. Beleza? Então ele pode acumular uma imunidade a dano fatal, até 2 vezes. Ou seja, um total aí até então de 30 queimações, né? Ele tem que liberar até 30 queimações nos inimigos para poder, né, ter aí até então 2 imunidades à morte. Então assim, eu acho o item dele interessante devido a essa passiva aqui, tá? O restante aqui é interessante porque aumenta o ataque, melhora a passiva dele, faz ele sempre estar causando mais Azure Blaze, né, que é o dano principal dele, tudo mais. Né, tem um lance aqui que aumenta o ataque crítico, eu acho interessante, mas eu acho que essa passiva final aqui, mano, que é o mais, né, o que mais agrega, porque vai dar imunidade à morte. E hoje em dia, mano, isso aí é muito forte, tá? É uma passiva muito boa, cara, porque assim, não importa o time lá do cara, se tem um Pokémon muito forte, um dano muito estourado, ele não vai morrer, né? Ele vai conseguir ali render até então. E a passiva dele, né, que vai depois ativar e fazer ele meio que reviver, vai fazer ele durar mais tempo ainda, né, para que a queimação dele cause mais estragos. E assim, qual seria aí, Buda, os itens até então bons para ele, né? Ah, se eu que não tem como eu comprar, 15 dólares é muito caro o item e tal, também, eu também acho, tá? Porque assim, eu acho caro por quê? Porque depois ele vem por 3 doll, às vezes vem por 5 doll. Então assim, mano, acaba se tornando caro, entendeu? A menos que você seja um cash que esteja muito apressado, queira, né, utilizar o item dele, né, a todo custo. Aí já é com você, tá? Mas eu não, eu sou mais de boa, eu espero, não tem problema. Bom, o item interessante aqui para ele seria o Immortal Sword, como eu digo, né? Um item muito crucial para quase todo o DPS até então, porque ele foca no Critical Hit, né? Ele ignora, né, parte da SPDF, né, e PDF do inimigo, né, em uma quantidade de 15%. E no caso aqui ele dá um buff de Speed, né, nos 4 primeiros grandes turnos, né, até então. O Speed e o Damage, né, é aumentado, se eu não me engano, no máximo de quê? 30%, se eu não me engano, deixa eu ver. A ignoração aumenta para 26%. O Speed e o Damage é aumentado... Deixa eu ver, um aumento em 30%, né? Ou seja, ele aumenta aí, né, 30% o speed e o dano durante os 4 primeiros turnos. Meio que assim, cai de rendimento, né, devido a essa passiva, tá? Porque depois de 4 turnos, aí você perde esse efeito e ele acaba não causando mais dano. Então esse item aqui, normalmente eu digo que é indicado para pokémons que naturalmente batam muito ou bate muito rápido entre, né, o começo de turno. Aí fica interessante, beleza? Aquele ataque ultimate ali, vamos supor, nesse intervalo de 4 turnos, ele seja aquele Pokémon que carrega ult muito rápido, né? Que é o Mewtwo Y, uma Mega Rayquaza, né? Pokémons que tem assim, né, uma chance de aumentar, né? Conseguir causar com mais velocidade, né? Ultimates e danos ali rapidamente. Aí eu acho interessante. O outro poderia ser o Fiery Class, né? Que é a garra até então do Primal Groudon. Seria interessante porque ela aumenta o ataque e dá roubo de vida, né? Aí meio que daria um sustain, né, pra ele. Um roubo de vida aí. Talvez eu upe para depois testar, né? Mas se eu me engane, como ele não tem um efeito de damage puro, né? Basicamente é só ataque, possa ser que não seja melhor, né? Que o Immortal Sword, né? Porque ele aqui aumenta dano. Dano é muita coisa, tá? Mas ele aqui serve aquele que vai servir, né? Do início até o fim. Porque vai estar ali anexado nele já na passiva. Vai ter roubo de vida. Aqui, ó, durante a batalha, o ataque, né, ativo do portador adicione queimar nível 2. Ou seja, aqui já serve para, né, causar mais burn no alvo quando ele vai ficar atacando ao alvo principal. Se houver uma unidade queimada dentro do alcance, ou seja, quando ele for atacar, o cara tiver já com queimação, né, o portador aumentará temporariamente, né, sua taxa crítica em 12% e o roubo de vida em 8%. Isso no máximo, se eu me engano, sobe para quanto? Aumenta, deixa eu ver, dentro do alcance, o portador aumentará temporariamente a própria taxa crítica em 22,5%, ou seja, mais crítico ainda, e ele ganha um adicional de 15% de roubo de vida. Então, ficaria interessante. Se somar com os 12% ali, mano, se tornaria já 27% de roubo de vida extra, né? Que ele ia ter atacando alvos, né? Que até então ele mesmo causa queimação. Então, basicamente, esse efeito vai ficar ativado sempre quando ele atacar os caras, ok? E tem a outra passiva secundária que, na minha opinião, poderia ser bem melhor, né? Poderia ser aumento de dano, mas enfim. Quando o HP abaixa, né, cai abaixo de 40%, né? Pela primeira vez, o bônus de dano do portador e a taxa crítica serão aumentados em mais 12% e 5% durante 3 rodadas. Então assim, aumenta o dano, né, dele em 12% e aumenta ainda mais, no caso aí, a taxa crítica em 5%. Mas poderia ser uma porcentagem melhor, poderia, né, com certeza. 12% é muito pouco, mano, tá? E é só por 3 turnos, né, então, não sei. Acaba sendo um efeitozinho bem fraco. Mas aí, pra quem não tem, cara, e aqui é um item que eu acho que se você focar lá na loja lá dos cubos, né, eu esqueço o nome daquele Red Dragon. Red Dragon que você pega os itens, né? Que você usa a chavezinha lá dourada. Lá você consegue fragmento desse item aqui. Uma forma free. Demora pra caramba porque é muito cubo, cara. Então assim, demora muito porque você vai precisar de muita chave ou se não gastar muito diamante. Ok? Aí você consegue pegar os fragmentos e com certeza fazer, né, a Fire Cleanse. Beleza?
Deixa eu ver, um outro item que poderia ser legal nele, né? Um Dynamax, talvez, não acho a melhor opção, mas ele aumenta o ataque físico, o ataque mágico. Da ignoração, ele ignora, né, parte da redução de dano do alvo, né? Interessante aí, porque, né, deixa eu ver quanto é, um tanto ali. Ele ignora nos primeiros 4 turnos de batalha, né? Ignora ali 16,5 da redução de dano ali do alvo. Então, nos 4 turnos ali vai ter uma, né? Ele vai meio que dar uma redução. É interessante, mas poderia ser uma porcentagem melhor. O lance aqui é o quê? Que ele ganha nos primeiros 2 turnos, recupera quase 200 de rage. Então, basicamente, muito capaz dele poder ultar, né, 2 vezes seguida aí até então. E caso ele mate, né, alguém aí, mano, com a ultimate dele, né, com dano especial, ele vai recuperar imediatamente 300 pontos de fúria, né? Ou seja, ele ganha mais rage ainda. E o próximo ataque dele vai ter um ignorar de 20% da SPDF adicional no inimigo, ok? Só que ativa só uma vez, né? Então é um efeito bem assim também paia. Eu acho que o melhorzinho que eu testei, mano, foi o Mistérios Necklace, né? Que é o colarzinho que nós fala colar de macumba, né? Ou colar de voodoo, basicamente. Então assim, em termos de dano, eu acho esse item aqui o melhor pra ele. Assim, dano potencial, né? Porque ele aumenta o damage puro dele e o efeito de controle. Claro que ele não dá controle, mas isso não importa. O negócio aqui é o bônus de dano de 25,5%. Isso é muita coisa. E fora que em batalha, quando a habilidade ativa do portador ataca um Pokémon em controle de nível 1 ou estado negativo de nível 1 e nível 2, estado negativo é aqueles efeitos de debuff, como queimação, veneno, redução de def, redução de ataque, qualquer tipo de debuff, tá? O Pokémon ali, né, vai ter ali um dano adicional, aumenta o dano em 25,5% e a velocidade do portador aumenta em 17% por 2 turnos, beleza? E o bônus de velocidade pode ser acumulado até 2 vezes, então ele fica até que rápido, né? Contra alvos aí que tá com debuff, ou seja, vai bater mais, né? E vai ter uma velocidade até que legalzinha, ok? Cadeia de transmissão. Em batalha, a restrição de dano de atributos do portador é aumentada em 20%. O efeito negativo aleatório, incluído queimar nível 1, veneno nível 1, sangramento, debuffs relacionado a atributos de redução de cura, é acionado ao alvo principal a cada 2 habilidades ativas por 2 rodadas. A velocidade do portador é aumentada em 10% por 2 turnos. Então ele já ativa a ser feito aí anormal extra, né? Só que aí é cada vez, né, que o alvo principal atacar, né, habilidades, né, a cada 2 habilidades ativas, ou seja, skill ou ultimate, né? Eu acho que o ataque básico não conta para ativar o efeito aqui. Beleza? Então eu testei, pra mim isso aqui tá sendo o melhorzinho até então de dano pra ele. Claro que falta o item dele exclusivo, né, para nós poder testar, né, 100%. E outro item aqui, mano, aí eu já não, né, os outros itens eu não acho tão interessante. Algumas pessoas assim, será que o do Garchomp presta? Inicialmente ele tem um aumento de ataque crítico também, né, igual o item dele. Em batalha, o ataque ativo do portador provoca um golpe crítico, né, coisa que ele causa muito bem. Os HP do alvo principal, né, do lançador é 50% do ataque do lançador. Eu não entendi muito essa passiva, tá? É como se ele gerasse HP pra ele quando atacasse crítico, né, desse dano crítico. Só que aí o que acontece? Ativa essa passiva aqui, terremoto violento. Quando o grupo aliado ativa 3 efeitos de terremoto acumulativo, o portador provoca tremor do deserto e adiciona 10% de vulnerabilidade do tipo terra a todos os inimigos. Então não vale a pena, tá? Porque isso aqui é uma passiva que funciona só pra Pokémon de terra que tem terremoto, que é o Garchomp, o Zygarde, o Primal Groudon, entendeu? Então particularmente neles, né? Particularmente em Dragão Terra, né? Até então. E tem essa outra habilidade final aqui, Força Furiosa. Quando cheio de raiva, ou seja, a fúria topada, a taxa de evasão aumenta em 10% e o dano do tipo solo e dragão aumenta em 15%. Aqui se ficar fullpado vai para 22%. Mas aí seria interessante, aumentaria o dano dele e tal. É dano de dragão. Ele não é dragão, as habilidades dele, se você olhar, rapaziada. Ataque básico é Fire, a skill que né? É de dragão, dano de dragão. E a ultimate dele é dano Fire. Então não funcionaria nele essa passiva, beleza? Só pra vocês, né, ficar aí compreendidos. E aqueles itens qual o item roxo? Eu não tenho como usar item lendário e tal. Bom, tem esse aqui que é o chifre do dragão. Ele vai aumentar o HP e o speed, né? Em 5% ali do seu Pokémon. Claro, se você maximizar aqui vai pra 12%. O speed para 8,5% e o dano de habilidade do tipo dragão, fada e fogo aumenta em 15,5%. Então é um item interessante aí para usar nele, tá? Porque vai melhorar o dano dele até então, porque serve em dragão, fada e fogo, tá? Se quiser um dano mais consistente, seria o Metal Quack, né? Metal Quack, ele aumenta puramente dano, tá? Damage bônus aumenta em 22,5%, ou seja, para dano mesmo bruto, seria o Metal Quack. Vai ter ali PDF ignorando, né, até 15%, né, toda vida que atacar. Então aqui aumenta o dano bruto dele, real, sem meme. Deixa eu ver aqui, outro item que poderia ser, né, até então interessante. Outro item aqui,
Bom, é um item que realmente ninguém vai ter, né? Então seria esse aqui ou Metal Quack, tá? E se você quiser velocidade, né? A coroa de rei, né? A coroa de rocha aqui também seria interessante porque aumentaria o speed dele, para ele bater mais rápido, né? Mas não acho tão interessante. Isso aqui é para Pokémon de controle. Ou se não, esse aqui, mano. Esse item aqui é muito bom, só que só pega quem faz, né? Recarga e pega um VIP, se não me engano é VIP 6 ou é VIP 7, né? Esse item aqui. Eu achei ele bem interessante. Ele aumentou o ataque físico em 15%, SP ataque em 15%, né? Ele é o item pobre, né? Do Sword Mortal, né, mano? Eu acho que deveria ter esse item, né? Esse itemzinho aqui era pra ter, mano. Na verdade, esses três, né? Que eles são especificamente de eventos, né? Esses aqui, esses 4 aqui. São muito bons eles aqui, só que, né? São itens assim meio que exclusivos. Mas tem uns baúzinhos que às vezes você pega, né? Você pode estar escolhendo. Então esse item aqui é muito bom, né? Porque ele serve para tanto Pokémon que é ataque físico como Pokémon de SP ataque, né? Que seria o ataque mágico. Né? Durante a batalha, ó, a taxa crítica do portador aumenta em 15%, né? Ou seja, a mesma porcentagem de um item lendário. E o dano crítico aumenta em 20,5%. Ataques ativos que não causam crítico aumenta permanentemente a taxa crítica e o dano crítico em 5%, até 3 acumulações. Este bônus será removido após um acerto crítico. Então assim, vamos supor, ele vai batendo, vai gritar, vai batendo, vai gritar, vai batendo, vai gritar. Acumulou 3 vezes, 5%, 15% de crítico e dano crítico extra, né? Então tecnicamente é 30% aí de crítico, né? E aí 35,5% de dano crítico extra. Então, mano, é um item muito bom, tá? Só que quando gritar, né, a soma ali cessa e começa novamente. Então eu acho um item muito bom para um item épico, tá? Pra mim eu acho que é o melhor até então. Beleza? Mas o problema mesmo é só a dificuldade, porque eu acho que só vem nesse VIPzinho aqui, ó. Deixa eu ver qual é o VIP, mano. Aqui, ó. VIP 7, rapaziada. Pega ele, né? VIP 7 parece que pega ele. Então, é isso aí, né? Sobre os itens até então. Bem interessante aí. Sobre a build, não tenho o que dizer, né? Aí eu sempre digo que é de gosto, né? De cada um. Mas eu tô usando 4 Lane Wolf com 2 psico, né? Pode ser também outros 2 Lane Wolf, fazer, né? Full Lane Wolf aí, não tem problema. Deixa ele full dano, focado em dano mesmo. Só que eu peguei psico porque, né? Eu vou mais pelas estatísticas, né, mano? Que essas porcentagens aqui, ó. Né? Eu foco mais nisso aí, beleza? Então eu escolhi aí psicozinho porque, né? É uma boa até então. E também, fora que 2 combinações dela gera HP extra, né? HP de 9%, P-Ataque, SP-Ataque mais 6%, né? A de DPS até então, normalmente ela gera 9%, né? De SP-Ataque quando você tem 2 combinações, ok? Então, tecnicamente aqui, ó, 9% de ataque e SP-Ataque, né? Somando aqui com 9% de HP e 6% de ataque físico e ataque mágico, ok? Então, assim, eu dou, né, uma meio que equilibrada. Eu diria assim. E as runas é o famoso, né? É o de DPS padrão. 3 punch, né? 3 punch ou 6 arlike, caso você queira full dano. Agora, se você quiser uma taxa crítica melhor, né? Que ele cause mais crítico com consistência, aí é 3 push, 3 arlike e 3 deadling, né? Que seria 3 runas de crítico até então, beleza? Então vamos lá, né? Vamos aqui uma jogatina aí pra finalizar o vídeo, né? Pra ver aí como é que tá em ação, né? Nosso time. Vamos derrubar o Xing, né? Até então. Vamos nessa formação aqui mesmo, né? Eu achei uma formação mais consistente, né? Onde o meu time consegue, né, jogar melhor. Cada formação, né, vai de acordo com o que o cara quer, né? Até então. Mas essa aqui eu achei mais promissora. Beleza, vamos aqui deixar um pouco mais lenta aí, ó. Primeira ult Pay. Pronto, ó. Tá vendo que ele nunca toma dano? Eu dei uma ult ali, matou basicamente o PG dele, só que não consegui matar o Charizard. Por quê? Aquela passiva lá, né? Que é justamente que ele fica imune a Pokémons que tá com queimação azul, rapaziada. Então, particularmente é isso, entendeu? Né? Ele acaba ficando imune ao primeiro ataque, né, desses Pokémon. Depois aí aquele esqueminha, né? Após 6 danos até então, ele consegue ficar esquivar novamente. Ó, o Tizão Prau, 16 milhões, já matamos ali, né, a Rayquaza dele. Só que, né, aquele famoso, ativou o imune à morte e deu ruim pra nós. Ele nos acertou congelamento aqui duplo. Nossa senhora, agora o Victini dele quebrou as pernas. Controlou 4 Pokémon meu. E o meu Ho-Ho morreu sem lutar. E lascou, perdemos essa. Agora eu sei porque ele ganha, mano. É só por causa do Victini dele, tá, rapaziada? E cara da Rayquaza dele que usa, né, o item Marvel. Até então, ó. Controle matou ali, ó. Tá vendo que ele tá preso? Ali matou de vez, né? Porque ele fica, se não me engano, preso por 2 turnos. Aí matou o pai, né? Mais uma ult. O foda é que o Ho-Ho dele, mano, conseguiu sobreviver pra dar ult, né? Aí meio que conseguiu ativar o revive. O meu não, o meu tomou controle, né? 2 vezes, cara. Só deu pra ativar. Aí, ativou agora a passivazinha. Ah, tá imune a dano. Que azar, mano. E mata? Mata não. Mas causou queimação, né? Mas aí, não sei se vai conseguir matar. Matou na queimação. E tome chama. E tome brasa. Caraca, vamos ganhar. Será que nós ganhamos mesmo perdendo a Rayquaza? Porque eu perdi a Rayquaza de início, hein?
E coisa linda. E tome queimação, mano. Será que ele ainda tem um imune do item? Deve ter, né? Olha o dano da queimação desse bicho é muito forte, rapaziada. Olha o dano. Nossa, ganhou pra... Mano, ele sempre ganha por conta desse item, cara. É incrível, rapaziada. E é sempre o Charizard dele no finalzinho, né? Com mais speed que o meu. Não sei como isso é possível, cara. Mano, ele tem muito speed, cara, na conta dele. Isso, né? Tipo assim, literalmente ele só ganha, cara, da velocidade que o time dele consegue bater na frente do meu. Isso é culpa daquele item do caralho, mano. A500 do maligno, viu? Tá aqui, ó. Esse item aqui que ele tá usando, né? Aí faz diferença porque causa muito mais dano. Ó, o dele ainda é mais forte que o nosso, ó. Né? Um pouquinho, mas é mais forte. Tá quase com 3M, né? Até então. Mas o que lasca é isso aqui, cara. Esse item aqui, mano. Item de cash puro, tá, rapaziada? 500, 100 dólares, mano. Tá doido, mano. Pra dar isso aqui, ele deu. Se eu me engano, ele comprou isso aqui porque ele tava no desespero, que ele tava apanhando, né? Aí ele comprou. Tipo assim, ele virou, mas depois eu mudei algumas coisas no time e consegui bater nele novamente. Ele tava usando, se eu me engane, o famoso, né? Que era o Fada com Psíquico, né? Usando o Mewtwo Y. E um time todo focado pro Y dele, tá? Ele usava Celebi, usava Minha Origem, Mega Diance, Gardevoir, né? E a Maguirna, até então. Mas aí o meu time Fire conseguia derrubar o dele, entendeu? O time Fire conseguia ganhar do dele tranquilamente. Aí ele foi, trocou e fez o nosso time, né? O famoso, copia de quem sabe. É, tô dizendo, mano, os caras aqui é malandro. Mas esse item aqui é bem embaçado, tá? As porcentagens dele eu acho meio estranha, né? Até então. Porque aqui aumenta, deixa eu ver, ó, bônus dano de 8,5%, final damage aumenta em 8,5%, e speed ganha, né? Aumenta ali mais 24%. Ou seja, a speed dele, mano, quebra nós, ó. 41 mil, cara. Aí esse item aqui é puro speed, né? Então minha Rayquaza nunca aqui vai conseguir bater na cara dele, né? Só se ele tomar debuff de velocidade, aí nós conseguimos bater, mas é meio difícil, né? Aí tem aqui, lei da criação. Quando houver 2 ou mais companheiros com o mesmo atributo que o portador na equipe, ou seja, outros dragões ou voadores, ele aumenta o SP ataque e P ataque da equipe e a velocidade serão aumentados em 15% e 7,5% nas 3 primeiras rodadas. Pokémon com o mesmo atributo recebe um aumento adicional de 50%, né? Ou seja, o bicho basicamente, mano, vai ganhar ali SP ataque, P ataque, se eu me engano, de 22,5%, né? Extra. E a velocidade ganha, deixa eu ver, metade de 7,5 seria o quê? 3 e um quebrado, né? 3,75. Então vai para uns 10, 11%, né? Assim. 11% aí de velocidade extra. Até então. E tem uns outras passivas ali, né? Que é acho que o mais irritante, esse negócio de corte. Que ele dá uma corta diretamente 15% do HP atual do meu Pokémon ali, do alvo. Até então a soma de 250 dos 2 atributos de ataque do portador. A taxa de corte, né, para alvos com HP acima de 50% é aumentada em 25%. Então ela arranca um HP aí foda, mano. E sempre bate na minha... No caso, ele acerta no meu PG e corta a vida do meu WK, né? Aí acaba que mata o meu WK mais rápido, né? Cara disso, entendeu? Ele corta ali, né, o HP já do meu Pokémon. Então esse item aqui é bem irritante e, né, a diferença do power da dele é só esse item, mano. Esse item aqui, se eu me engano, aumenta uns 200k. Diferente do lendário, tá comparado ao lendário que eu tô usando. Se eu me engano, é uns 200k. Então isso aí quebra nós, literalmente, né? A velocidade dele não é tão alta, mas é um pouco maior que a nossa. Pô, o Victini dele é um pouquinho mais forte, cara, mas não é tão rápido. Tem só 33 mil. Por que bate na frente do meu? Deixa eu ver aqui. Ó, o meu tem, assim, o meu tecnicamente tem mais velocidade, não é? Um pouquinho, mas tem. Só que o dele bate mais rápido que o nosso, cara. É isso aí que eu não entendo, mano. Essas paradazinhas aí, esses lances duvidosos, né? Como sempre, a conta dele aqui sempre foi duvidosa, né? Só funciona, né, as paradas no time dele. Beleza, tá, o item não aumenta a velocidade. Só que assim, ao meu ver, funciona. Pra funcionar, cara. Assim, na minha visão, né? É pra funcionar. Poxa, mano, toda vida eu bato ali. Se eu batesse na Rayquaza dele de cara, seria foda. Ó, sempre bate primeiro que o meu. Aí é o que tá, né? Aí é o BO, porque aí ele me dá controle e eu não consigo dar controle nele. Entendeu? Né, o BOzão aí que é. Esse que é o BO. Deixa eu pensar aqui, mano. Por quê? Eu queria saber por quê. Seria da tipagem, né? O Victini é Fire, então não era pra funcionar na tipagem dele. A menos que não seja, ó, morreu de novo. Aí esse que tá me quebrando. É isso que tá me quebrando, cara. Porque eu tô jogando com menos 2 Pokémon aqui. Né? Tipo assim, eu não tô conseguindo jogar com o Victini e o Ho-Ho tá tomando ali basicamente dano fatal. Né? Ó, já morreu 2 vezes o pobre. Tá dureza, hein? É mais pelo azar. Ó, aí dá controle novamente.
Aí pronto, aí, né? Aquele esqueminha. Matou o meu Charizard ali. Agora que eu vou dar controle, mas aí, né, mano, já é tarde. Já perdi a Rayquaza. E ele tá com a Rayquaza dele e o Charizard em pé, né? E no caso o Victini dele conseguiu ativar a passiva. Bom, aqui é tudo azar. Tudo azar, é tudo passivo ativando errado, né? Passivo ativando errado. Cara, é simples, né? Só que não sei que minha conta tem, mano, que ela não funciona. Literalmente, ela não funciona, parece que ela trava. Tipo, nada mais, nada menos que minha Rayquaza simplesmente bater em uma outra coluna. Tipo assim, é simples, cara, é algo, né? Não é difícil, mano. Pronto, ó, deu o primeiro ataque. Aí, pronto, bateu aí, legal, ó. Já queimei, né? Já matei ali os dois Pokémon dele, já ativou o reviver dele. Pronto. Daí, é só eu conseguir bater, né? Na Rayquaza dele quando descer. Só que não é o que acontece. Entendeu? Esse aí é o BLzinho que tá rolando, né? Mas... Mix. Eu acho que deu um bugzinho ali de, né? Pronto, agora deu a ult. Ultou ali novamente. No meu caso, era pra ter ultado ali no outro lado, mas de boa, né? Ó, ativou a passiva. Pronto, ó, agora ultou, só que errou a skill, né? Tranquilo. Mas pelo menos já não fez a cagada que tava fazendo na outra, né? Que era ficar batendo logo de início no Charizard dele, que, né? Evidentemente não morre de cara. Tranquilo, o reviveu. Beleza, deu a ult. Ó, agora se funcionou, ativou a passiva do Victini, coisa que não tava fazendo, né? E ativou a passiva. Será que mata? Não matou. Né? Sempre esse lance, né, mano? Quando a minha ulta é quando a dele desce, né? Nunca consigo pegar ela quando ela tá no chão. Aí é foda. Ativou a imunidade à morte. Ó, a queimação... Cara, a queimação dele tá muito forte, mano. Isso é louco. Pronto, aí matou. Ativou... Ih, ativou o Vin, né? Reviveu. Ultou lá no bicho. Beleza. Só que esse imune dele aqui que é foda, né? Matou, ativou a passiva de novo, ultou novamente. Aí matou o nosso, né? Como eu digo, aquele azarzinho maroto que eu não consigo ativar. Não deu pra ativar o ovinho, né? No meu. Mas vamos ver se nós conseguimos ganhar aqui, né? Pior que não vai dar não, mano. Que ele vai meter a ult e vai matar. Ativei a imunidade à morte. Será que mata? Matou. Ah, o dele bate primeiro. Será que ele tá imune ainda? Ele ainda tem um imune do item, mano. Sempre a mesma coisa, cara. O item dele no final, né? Ah, não adiantou. Imune de novo. Mano, esse item dele, cara, tá salvando ele de todo que é jeito, mano. Não adianta. O bicho não morre, cara. Não morre literalmente, mano.